Agora nós vamos falar sobre reprodução assistida. Eu estou recebendo o doutor Arnaldo Cambiaghi, especialista em reprodução humana. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Aqui o doutor Antônio Carlos Berlini, advogado, presidente da Comissão de Adoção. Obrigada por ter vindo, doutor. E a Janaína Leslão Garcia, psicóloga e colaboradora da Liga Brasileira de Lésbicas. Obrigada por ter vindo também, todos vocês aqui. Que assunto esse, hein? Mas sabe que eu fico feliz da gente estar podendo discutir isso com maior frequência nos dias de hoje, né? Porque há um tempo atrás, eu sei que eu sou um pouco antiga também na profissão, era tão difícil a gente falar sobre isso, tanto preconceito em se falar sobre esse assunto, né? Mas a ideia do nosso bate-papo aqui é falar sobre essas novas regras, né? De adoção no Brasil, a fertilização, enfim, tudo mais. A gente separou uma matéria. Você chegou a ver essa matéria aqui, doutor? Não exatamente essa, mas coisas relacionadas exatamente sobre esse assunto. Vocês viram essa matéria? Eu vou só pincelar rapidinho. É tão interessante porque esta mulher, ela fez uma fertilização, né, doutor? E quantos óvulos foram colocados nela? Geralmente são o quê? Embriões. Embriões, quer dizer, não óvulos. O óvulo fertilizado. E depois de 11 anos, ela teve a segunda filha. Então, ela teve um filho, né? E esse óvulo ficou lá, esse embrião ficou guardado, congelado, que foi da mesma fertilização da primeira, e foi lá e tal. Agora nós temos mais um outro caso recente da mulher que conseguiu, a brasileira, né? Que conseguiu com o marido morto, né? O que muda o que mudaram nessas regras todas? O que você como médico, já há quantos anos nessa área, doutor? Há uns 20 anos. 20 Inclusive, anos. quando você falou dessa parte dos homoafetivos, esse preconceito que existia, eu que sou mais antigo que você, eu concordo que no começo a gente tinha uma certa dificuldade em lidar com essa situação. Hoje em dia virou uma coisa comum e a gente se sente muito mais à vontade, graças à própria mídia, que mostra como é normal, isso coisa que a gente não considerava normal antigamente. Em termos de fertilização assistida, o que mudou são 3 tópicos, basicamente, em relação ao número de embriões, em relação aos casais homoafetivos e em relação também à transferência de uso de gametas pós-morte. Em relação ao número de embriões transferidos, na verdade, isso é uma norma que não mudou muito, porque a prática mudou pela lei, pela ética, mas na prática essa mudança vem acontecendo há alguns anos, porque a tecnologia reprodutiva avança com tamanha velocidade que nós, profissionais da área reprodutiva, temos que nos adaptar. Certo. Então, se antigamente era necessário 4 embriões para se obter um resultado satisfatório, hoje em dia, com a qualidade do laboratório, com os meios de cultura, com os recursos técnicos que nós temos, nós com um número menor de embriões conseguimos resultados melhores e não correndo riscos como gestação múltipla, que é algo extremamente desagradável e desconfortável pelos riscos que acarretam. Em relação à parte dos homoafetivos, era algo que estava meio obscuro, não era proibido, não era permitido, isso causava algum constrangimento nas nossas clínicas. Eu tenho alguns anos e cada vez mais eu sou procurado por casais homoafetivos e sempre existe um constrangimento inicial. A maioria dessas mulheres nos procuram como uma produção independente, ou nos procuravam como produção independente, mas após essa liberação elas já vêm já tranquilas, as duas parceiras. Elas vinham porque tinham aquele medo de serem mal recebidas pelo profissional e a gente ia percebendo como é que era, porque sabia que a parceira estava na sala de espera e depois quando elas percebiam que eram bem acolhidas pelo profissional, elas realmente tinham uma relação muito boa e confortável. Então isso deve melhorar muito mais. Profissionais que tinham uma preocupação em não estar fazendo certo, porque isso não era nem certo nem era errado, era obscuro, agora talvez sintam-se um pouco mais à vontade e elas mesmas ou eles mesmos, porque os homoafetivos masculinos também têm esse direito agora. Talvez haja ainda algum constrangimento, porque a maioria das clínicas de reprodução são frequentadas por mulheres, né? Então, eles maioria de mulheres. Então, os nomes na marcação de consulta, quem marca geralmente são mulheres. Mas eu recentemente já tive um casal homoafetivo masculino que marcou e perguntou se eu atenderia. E daí é a barriga de aluguel. Aí tem as suas regras próprias. Então, na verdade,
isso foi de uma maneira já considerado ético, mas existem regras específicas, se você quiser. Já vamos falar. Deixa eu conversar agora com o doutor Antônio. Doutor Antônio Carlos, como advogado, o que a lei dizia antes e o que diz agora? Em relação à adoção homoafetiva, não mudou absolutamente nada em relação à lei. Ou seja, os casais homoafetivos ainda continuam pela lei sendo impedidos de adotarem. Mas algumas cidades do Brasil, eu conheço um casal, por exemplo. Sim, é verdade. Dois meninos, eles adotaram uma criança legalmente, tá adotada, e depois de algum tempo resolveram adotar outra. Como que esses casos se sustentam, então? É isso que a gente não entende. Exato. Por que aquele casal, então, pôde adotar, adotou, está legal perante a lei, e outros não? Por que não é uma regra geral? Quem pode adotar hoje no Brasil? Pode adotar hoje no Brasil o casal, que são aquele marido e mulher, casados, Certo. e aqueles que vivem em união estável. O que é a união estável pelo Código Civil? É a união duradoura, com fins de se formar realmente uma sociedade conjugal, entre homem e mulher. Só existem essas duas possibilidades, legalmente. É isso que diz a lei. Tudo que vem a partir disso é uma interpretação do juiz, de alguns magistrados, Naquele do momento, naquele estado, naquele naquela momento cidade. ali. Agora, o que é importante, Olga, que a gente sempre tem que levar em consideração, é que a adoção é um instituto jurídico, é um instituto legal, que serve para preservar o supremo interesse da criança. Então, quem é o sujeito de direito na relação da adoção? Quem é a parte principal na relação da adoção? É a criança ou é o adulto? O que se preserva é o direito da criança em ter uma família, mais do que o direito do adulto em ter um filho. Se busca no Instituto Jurídico da Adoção uma família para uma criança e não o contrário. Um filho para um casal. Exato. Então, alguns juízes, vendo o caso concreto de uma criança que não tem possibilidade de ser adotada por uma família, digamos assim, tradicional, não é? Ou seja, de papai e de mamãe, é o que se prefere hoje em dia ainda dentro da nossa legislação e dentro da nossa jurisprudência, né? Quando não existe a possibilidade de se colocar essa criança em uma família, entre aspas, normal, se busca uma família para essa criança. O importante é isso. É a criança, a prioridade... Porque não é dito que a nossa família tradicional é uma família normal. Hoje o conceito de família, como a própria doutora vai dizer, é muito mais ampliado. Hoje nós não temos mais aquela família, né? Nós temos... Aliás, nós tivemos um tempo que era... eu brinco às vezes quando vem psicólogo, psicopedagogo para falar de filhos, né? Uma vez eram os nossos filhos, ponto. Sim. Hoje não, são os meus, os teus e os nossos, né? Exato. Porque eu estou saindo de um casamento, vem com um homem que tem também os seus filhos e nós queremos ter os nossos filhos. E também agora nós temos essa outra situação, né, Janaína? Você é psicóloga e colaboradora da Liga Brasileira de Lésbicas. Exato. É esse o nome mesmo? Isso, Liga Brasileira de Lésbicas, exato. Muito bem. O que você tem a dizer sobre esse assunto? Bom, a comunidade LGBT, acho que a comunidade em geral que luta pelos direitos humanos, achou essa notícia fantástica, né? Como o doutor aqui disse, antes não era proibido, mas não estava escrito especificamente que era permitido, né? Então, com essa normatização do CFM, o que acontece? Vai à mídia, as pessoas podem conversar um pouco mais sobre isso, né? Antes as famílias estavam mais escondidas, as famílias compostas de 2 rapazes ou de 2 moças, né? E hoje estão mais a público. Essa é a diferença, não que tenha aumentado, aumentou a visibilidade, né? E assim, as pessoas poderem discutir que sim, essas pessoas podem desejar ter filhos, querem ter filhos ou já têm, podem inclusive contar com a ajuda, né, de médicos, de advogados, de psicólogos, como qualquer outra família, né? Então é muito louvável e é muito bom que essa discussão esteja se dando nesse momento. Seja reconhecido como uma família, né? Agora, no caso dos homoafetivos, homens, aí entra a história da barriga de aluguel, que eu gostaria de falar sobre isso. Ela é permitida por lei, doutor? O direito aqui no Brasil dificilmente acompanha os costumes da nossa sociedade.
tudo é uma questão, Olga, a gente, muito mais hoje do que propriamente a lei escrita, né, é questão de interpretação dessas normas jurídicas. Do mesmo fato que você me perguntou do casal homossexual, do casal homoafetivo que você conhece, que já adotou. O que acontece é a interpretação de um fato muito particular. Não foi o casal que adotou, homem e mulher que adotaram juntos uma mesma criança. É um deles que adotou. Um deles adotou. Mas falando da barriga de aluguel, me parece que a lei diz que é o seguinte, eu posso até fazer uma barriga de aluguel, mas eu não posso cobrar por ela, é isso? O mercantilismo porque a gente tem caso aqui, outro dia a gente teve uma filha que a mãe gerou para ela. De maneira alguma se pode auferir vantagem econômica na fertilização, na ovo-adoção ou na barriga de aluguel. Tudo isso realmente é proibido. Agora, a linha é muito tênue, ou seja, essa vantagem econômica. O que é a vantagem econômica? A vantagem econômica é somente o pagamento em dinheiro? A vantagem econômica é você deixar de pagar alguma coisa? Então, a linha da barriga de aluguel no pagamento, no mercantilismo, ela é muito, muito tênue. Doutor Arnaldo, o senhor já teve algum procedimento desses, barriga de aluguel? Não, só para ficar bem claro, o nome mais correto é útero de substituição. Esse é o nome mais correto deve ser. E é útero de substituição. Então, estou substituindo um útero de uma pessoa que não pode gerar aquela criança por motivos vários. Então, é um princípio ético e tem regras rígidas para isso. Então, não vai contra nenhum princípio, é um ato comum de se fazer. O difícil é você sintonizar, porque o útero de substituição só pode ser de um parentesco de primeiro ou segundo grau, ou seja, ou a mãe da paciente ou uma irmã. Então, essas regras são rígidas. Certo. No tocante aos homoafetivos, então, realmente, eles precisam contar, em primeiro lugar, com o óvulo de uma doadora. Não tem óvulo, então óvulo de uma doadora. Esse óvulo vai ser fertilizado com o sêmen de um dos parceiros desse casal. E esse embrião vai ser colocado no útero de uma outra mulher, que será o útero de substituição ou a barriga de aluguel. Não precisa ser, então, este embrião colocado no útero de quem cedeu o óvulo? Não, muito pelo contrário. Existem duas regras diferentes. São duas mulheres? São duas mulheres. A regra de ovodoação não pode ter nenhum caráter mercantilista e deve ser anônima. É impossível que isso aconteça. E aí vem um pedido muito comum, que eu gosto de deixar bem claro, que é proibido. Muitos querem, assim, para continuar tendo a herança genética, querem usar o óvulo de uma irmã ou o sêmen de um irmão para que continue mantendo a herança genética. Isso é proibido. É fundamental que seja anônimo, não pode conhecer quem doou o óvulo ou doou o espermatozoide. Isso é uma regra. Para o útero de substituição, então, aí que está a palavra que não é corretamente aplicada, barriga de aluguel, porque não se aluga. É um útero que vai substituir aquele útero que não é possível ser utilizado. Aquele embrião é colocado numa mulher e essa sim tem que ser uma pessoa de parentesco de primeiro ou segundo grau, ou seja, mãe ou irmã. Então, são regras diferentes para atitudes diferentes também. O senhor, com todos esses anos de experiência, né, de profissão, o senhor vivendo o que nós estamos vivendo hoje, isso é uma grande evolução, né, doutor? Eu acho que é uma evolução que a gente observa no mundo, né? Então, como nós começamos inicialmente, que no começo a gente tinha uma certa restrição ao homossexualismo, a gente não me sentia muito bem ajustado. Hoje em dia a gente convive com homoafetivos de uma maneira muito natural, porque é muito comum. Então eu me sinto muito à vontade, coisa que não acontecia comigo numa fase anterior. Imagine quando o senhor se formou, né? Então, tanto eu já perguntei assim, será que existia na minha turma alguém que era? Mas hoje em dia é tudo muito esclarecido, muito claro. Então, eu acho que é uma evolução, porque depois que a gente acolhe esses casos homoafetivos, a gente começa a entender melhor. Eu acho que o mundo tem passado mensagens que fazem com que nós entendamos que eles são realmente pessoas que nós talvez não considerávamos normais, vamos dizer, e hoje em dia a gente considera muito normal. Então eu acho uma evolução natural, porque eu acho que eles têm direito. O direito à família é um direito de todos, isso é direito dos humanos, direito de todos. Ninguém deve ter essa discriminação, não posso ter. Então eu acho que é um avanço que vai beneficiar uma grande parcela da população. Sem dúvida, né, Janaína? Quantos anos de luta aí. Eu lembro das primeiras entrevistas que eu fiz na minha vida com
presidentes de movimentos. Sim. Lembra do Jesus lá da Bahia, que é o mais conhecido, né? Um beijo para ele, aliás, que é uma figura extraordinária. E sempre quando nós temos violência que é praticada contra homossexuais, mas a evolução é tão grande, eu fico tão feliz quando a gente está tão à vontade hoje para falar de um assunto que há muito pouco tempo era proibidíssimo, né? Que a gente não falava em rádio, em TV, era tudo muito... Como que o senhor usou um termo? Não, você usou um termo, doutor Antônio. Arnaldo. Que a dificuldade de... Eu sei que existe, mas eu faço de conta que não existe. Era meio constrangedor. Constrangedor, né? Pra gente também, que faz TV, rádio. E hoje é uma facilidade que a gente tem para discutir esses assuntos. Mas eu queria te perguntar o seguinte, tem uma corrente falando assim, mas por que isso é permitido? Por que vai se permitir que se faça, que se gere um filho com tanto orfanato cheio de criança? Por que os homoafetivos não vão e buscam e adotam uma criança? O que você pensa sobre isso, Janaína? Eu sempre gosto de fazer raciocínio par e par, né? As pessoas são iguais, não importa que tipo de relação elas estabeleçam, né? Do mesmo sexo ou do sexo oposto. Então, eu também pergunto, por que os casais heterossexuais procuram uma clínica de reprodução se existem tantas crianças nos orfanatos, né? Os motivos que motivam, né? Os casais, independente da composição do sexo, são distintos, né? Alguns desejam, como o Arnaldo disse, ter filhos e a continuidade ali, de alguma forma, da hereditariedade, dos genes, né? Esse pessoal vai procurar, provavelmente, as clínicas de reprodução humana. Algumas outras pessoas, né, a questão da transmissão dos genes não é tão importante, né? Então, pode sim se adotar, né? Ter um filho é a questão. Então, são questões distintas que estão presentes tanto para os casais de mesmo sexo como para os casais de sexos diferentes, né? Então, isso é posto, não é os homoafetivos, né, como a gente está chamando aqui, não tem que, já que vocês não têm filhos, então peguem os filhos daqueles que também foram rejeitados. É igual para todos. É igual para todos, né? Temos direitos iguais. Para héteros ou homoafetivos, a regra é a mesma. É possível, doutor, vocês dois podem me ajudar aqui, guardar este esperma e deixar lá, congelado, enfim, e depois, sei lá, com a morte de um dos companheiros, dos parceiros, aí eu fazer todo esse procedimento com essa mulher, buscando o óvulo dessa mulher, este útero da outra, depois da morte de um dos? Olha, eu acho que um dos grandes avanços da medicina reprodutiva é o congelamento, ou que se chama vitrificação, que é um processo de congelamento, mas na verdade não é vitrificação, que você pode preservar esse óvulo por anos seguidos. Até quantos anos, doutor? Não tem determinação. Hoje em dia, os resultados, isso vale não para várias situações, né? Casais ou pessoas que têm um câncer, mulheres que vão se submeter, por exemplo, a uma quimioterapia, mulheres casadas que não querem ter filhos ou têm que fazer uma quimioterapia, elas podem, isso é bom, algo muito importante que se saiba, que ela pode antes aspirar os seus óvulos, vitrificá-los ou congelá-los, para depois do tratamento poderem ser mãe. Então, esse tratamento de vitrificação, de preservação da fertilidade, é algo que vale para várias etapas, né? Ou é o casal que, nessa situação, ou é alguém que vai submeter a um tratamento que pode prejudicar a fertilidade, como a quimioterapia, ou mulheres que ainda não têm o seu homem, o seu parceiro, estão prestes a chegar a uma idade mais velha e ainda não têm seus filhos, elas podem guardar seus óvulos no momento adequado que queiram gerar suas crianças. Então, a vitrificação, que é a técnica mais avançada e melhor que tem hoje em dia, que garante tratamentos, que garante resultados muito próximos ao óvulo não congelado, é um dos grandes avanços da medicina nos últimos anos. Nós tivemos o caso daquela catarinense, né? Agora, essa semana passada, o senhor viu lá, doutor, que o marido morreu de câncer, né? Antes da quimioterapia ele retirou, congelou então o esperma e agora ela conseguiu fazer. A lei também, porque a gente está numa evolução, graças a Deus, e vocês, advogados e juízes principalmente, têm um entendimento de que é preciso também fazer algumas alterações, né? A gente tem um entendimento, eu acho que não só nós, advogados e juízes, mas a sociedade como um todo, está se sentindo muito defasada em relação ao crescimento da medicina, ou de todas essas
teorias sociopsicológicas. A lei realmente não está acompanhando a mudança da sociedade. Agora, o que é importante, e aqui a gente volta a uma questão realmente social, né, uma questão política, inclusive, é colocar lá alguém que realmente espelhe exatamente o que a sociedade está pensando naquele momento, não é? Da mesma forma, você chegou a citar que existem aí milhares de crianças em orfanatos, nos nossos abrigos. Sim, existem milhares de crianças e estima-se que cerca de 50 mil sejam essas crianças que estejam abrigadas no Brasil hoje. Fala-se no último censo agora, o ano passado, novembro, pelo menos a informação que eu tive, de 83 que estão, 83 mil. É o número máximo com o qual a gente trabalha. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está levantando todos esses dados aí. Então, nós temos realmente entre 50 e 80 mil, não se sabe exatamente nem quantas são essas crianças. Verdade. São muitas crianças que necessitam de uma família. E o Instituto da Adoção, o Instituto legal, é jurídico, ele é feito exatamente para isso, para dar uma família a uma criança dessa. Então, muitas das famílias que talvez acorram até o Dr. Arnaldo já tenham passado pela adoção, não é? E talvez não tenham feito a adoção por encontrar inúmeros empecilhos, né, que talvez a medicina não coloque. E que agora é isso, com certeza, né, Janaína? Você tem alguém que, enfim, clientes que venham discutir isso com você, já que você é colaboradora da Liga, né? Essas mulheres que já conseguiram fazer as suas... Bom, a fertilização é uma coisa agora mais recente, né? Mas de adotar mesmo uma criança... Adotar, sim. E diferente da maneira como você colocou, eu conheço um casal de mulheres que adotou ao mesmo tempo uma criança. Então, assim, é possível, é uma interpretação da lei, né? Mas o que é mais comum é que um dos adotantes adote primeiro e depois o outro. Afinal, está convivendo ali como pai ou como mãe igualmente, né? Solicite a adoção posterior, né? Mas eu conheço sim um casal que conseguiu adotar ao mesmo tempo uma criança, não é desse estado, né? Também não vou relatar aqui, não, né? Não é cidade, enfim, e conheço não, já por contatos, né? A busca pela reprodução assistida ainda não é tão procurada pelos casais. As pessoas têm muita dúvida ainda? Tem muita dúvida, tem medo, como ele falou. Como que o médico vai me receber, né? Será que eu serei bem tratada ou não? As mulheres homossexuais, por exemplo, têm dificuldade até de ir ao ginecologista ainda, muitas. Ainda, né? Porque muitos dos médicos estão aí, eu tenho amigos, né, que fizeram medicina, esses são assuntos também não abordados, né? Então, às vezes, tem uma dificuldade no manejo, né? Ele mesmo contou a história, né? Isso. Ao longo do tempo, foi conhecendo e hoje já recebe os casais super bem, né? Então, existe essa dificuldade, mas com essa discussão, eu acho que os casais já vão ficar mais antenados, né? A sociedade em si como um todo, e vão poder chegar tanto aos fóruns, né, às comarcas para a questão da adoção, sabendo que é possível. No Brasil, a gente já tem mais de 20 casos de adoções concedidas, e também com essa decisão do Conselho Federal de Medicina também ajuda, né? Isso está na mídia e é importante que isso vá para a mídia, para que as pessoas possam acessar com mais liberdade. Essa decisão foi importante e está sendo importante discutir, porque a discussão leva à luz, né? E as pessoas que não estão sabendo hoje, saberão amanhã, porque está aí na TV, no rádio, nos jornais. Para muitos, muito polêmico, tem gente que se nega a discutir um assunto desses, né? Mas diga, o que você ia dizer? Eu estava aqui imaginando, né, que nem ele estava dizendo, a sociedade está caminhando e a gente está indo atrás, né? E o importante sinalizar é que, assim, para a questão do imposto de renda, já se pode declarar conjuntamente, plano de saúde, né? Vários benefícios, mas que isso ainda não chegou às nossas casas de lei. Questão de herança também, né, doutor? Já pode deixar, né? Claro. Já pode deixar para o cônjuge. No caso de uma doação de um testamento, isso, já mas pode no INSS já existe uma normativa. O INSS também já tem uma normativa nesse sentido. Então, assim, que isso é interessante porque não são as casas de lei. Infelizmente, ainda não é o Senado,
não é o Congresso aprovando, né? É a sociedade caminhando com esse entendimento de direitos humanos e que todos são iguais, fazendo. E isso também precisa bater nas nossas casas de lei para que isso realmente estratifique, né, em todo o Brasil, que isso chegue à cidadezinha, pequenininha. Que vire lá, lei mesmo, né? Exatamente. Que vire uma lei, Direito Vire de para fato. todos, né? Direito, porque apesar que no Brasil tem umas coisas muito loucas, né? Virou lei, daí parece que ninguém cumpre, nós somos Nós que campeões trabalhamos nisso. com a lei no nosso dia a dia, a gente se depara em certas vedações legais que a gente não consegue avançar. Sim. Não consegue avançar. Então, quando vem um cliente, quando vem uma pessoa para perguntar, posso adotar, não posso adotar, o que é que o INSS vai fazer? Eu posso receber o auxílio maternidade, não posso receber o auxílio maternidade? O que é que você vai fazer? Se você não tem nas mãos uma lei com a qual você trabalhar. Doutor Arnaldo, o custo ainda desse procedimento não é barato, né? Então, quando você estava comentando aqui sobre não procurar em clínicas de reprodução, existe um fator restritivo. O tratamento de reprodução assistida não é para qualquer um hoje em dia. Então, na verdade, não são todos, mesmo para os casais heterossexuais, existe uma restrição financeira muito importante. Eu gostaria de comentar também alguma coisa em relação à adoção, que tem sentimentos que só quem está envolvido com os casais que não conseguem ter filhos é que consegue compreender. Porque é muito fácil falar adotar, adotar, adotar. Mas só quem convive com esses casais, mais ainda com as mulheres que se frustram porque não conseguem engravidar, é que entende qual é a importância da maternidade para ela. O sentimento da maternidade não é algo assim material, palpável. É algo que a pessoa nasce com esse sentimento. Os animais querem se procriar, todos querem se procriar. Então, eu sempre incentivo, você deve adotar, mas procure o seu filho. Então, eu acho importante que também as clínicas de reprodução se sensibilizem com isso e entendam como é importante a maternidade ou a própria paternidade. E nós sentimos muitas vezes em casais heterossexuais, que é a grande maioria do consultório, evidentemente, um homem que não consegue ter filhos, que tem problema de sêmen, como ele se frustra, como ele fica deprimido. As mulheres que chegam numa menopausa precoce não conseguem ter filhos com seus próprios ovos. O que isso representa, que carga emocional de frustração acarreta para essa mulher. Então, é importante que se tenha esse lado sensível de entender, e por isso se estende para os casais homoafetivos também, ser homoafetivo não significa não querer ter seus filhos. Por isso que eu acho importante essa lei que se estende a esses casais também. Porque a pessoa, tudo bem, como a gente falou, tem muita criança para ser adotada. A pessoa pode até adotar, mas ela quer um gerado, né? Um pedaço seu, uma continuidade sua, como você falou. Tem um peso emocional muito grande, muito. A gente tem, às vezes a gente aborda esse tipo de assunto com psicólogo, inclusive, existe um problema muito sério do próprio relacionamento do casal, às vezes as tentativas não, porque não é que o filho vai resolver o problema do casal, não, mas aí ele tem um peso, sim, se é por conta disso. Tem casais, eu conheço casais que não querem ter filhos. Exato. Ok, não quero filho e ponto. Mas tem aquele que diz assim, não, eu quero, mas eu quero, é meu, né? Eu posso até adotar um, mas eu quero um meu, né? Todo mundo aqui tem filho? Tem? Tem filho? Você tem filho? Tem uma enteada. Ah, que lindo. Muito bem. Eu creio que a gente deu um pouquinho de luz a esse assunto. Tem muito ainda que conversar. É extenso. E você que não sabe ainda como que a lei diz, busque também informação, porque a gente joga uma sementinha aqui e depois cada um, né, faz a sua parte. E a vocês, obrigado por terem vindo, tá? Obrigada pelo convite. Foi muito bom, muito bom. Obrigadíssimo. Até uma próxima.